Como nós falamos, nós vamos refletir sobre Marcos, no capítulo 3, verso 20 a 35, é o nosso evangelho de hoje. E eu senti que todos prestaram muita atenção nesse acontecimento. Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. E vocês sabem que todos nós estamos numa casa. Existem duas casas que nós podemos estar. Existe a casa de Deus e existe a casa de Satanás. Nós pertencemos a uma dessas casas. Não há uma segunda opção. Ou a gente está à direita de Deus, ou a gente está à esquerda de Deus. Então, onde é que nós gostamos de estar? É à direita de Deus. É na casa de Deus. Então, ninguém escolhe a morte. Nós escolhemos a vida, nós queremos a vida. Então, ninguém escolhe morrer eternamente. Ninguém escolhe o Senhor das trevas em vez do Senhor do mundo. No entanto, a questão não é realmente uma questão de escolha. Os fariseus eram, em princípio, totalmente contra Satanás. Mas eles disseram algo que os tornou amigos de Satanás. Eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Beelzebu, como diz o nosso texto. Então, por trás do expulsar demônios, segundo os fariseus, Jesus não era outro do que o próprio demônio. E Jesus diz, não pode. Como é que pode alguém brigar dentro da sua própria casa? Como é que pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Não tem jeito. Então, eles olharam para a obra do Espírito Santo nas ações de Jesus e disseram, esta é uma obra do mal. E aí Jesus diz uma coisa que nós temos muitas dúvidas às vezes, pastor, mas e o pecado contra o Espírito Santo? Diz a Bíblia que ele é imperdoável. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você olhar para a obra de Jesus Cristo e dizer, isso é obra do diabo, é a obra de Beelzebu, isso é obra de Satanás. É você aniquilar, é você destruir o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus diz que nós às vezes magoamos Deus, tem perdão. Nós às vezes magoamos o próprio Salvador Jesus Cristo, tem perdão. Mas a obra do Espírito Santo, a obra da fé, essa é imperdoável. Este pecado é imperdoável. Ele destrói o plano de salvação de Deus desde o início. E lá no Jardim do Éden, Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Foi o que a Líria leu na primeira leitura. Então Jesus veio, ele esmagou Satanás, ele expulsou o demônio da vida de Adão e Eva, embora eles continuassem a picar no seu calcanhar e na descendência dela. Então ele caminhava para a cruz, para o túmulo, depois o túmulo aberto, Jesus estou falando, e ele então desfere o golpe mortal contra Satanás e o reino do mal. Este é o plano da salvação. Quem olha para esse plano diz, isso é obra demoníaca. Esse está pecando contra o Espírito Santo. Então, o cristão jamais vai cometer esse pecado contra o Espírito Santo de maneira acidental ou casualmente. Não. Se você se preocupar um dia, pastor, não sei se eu não tive um problema, eu não sei se eu não pequei contra o Espírito Santo. Se você está com medo de ter pecado, é porque você não pecou, é porque você valoriza a obra de Jesus Cristo. E a obra de Cristo continua hoje na sua palavra, no seu sacramento. Conforme o reino de Satanás é destruído, vidas são purificadas do pecado. Se essa obra é chamada de obra de Satanás, então que outra obra poderia nos trazer perdão, vida e salvação? Notem que o pecado contra o Espírito Santo, ele acaba. É como você explodir uma construção. Não sobra nada. Ironicamente, no próprio ato de acusar Cristo de ser amigo de Satanás, as pessoas se comprometem em ser
amigas de Satanás. Mas é pior que isso, todos nós somos concebidos e nascemos na casa de Satanás. Quando pequeninos, todos nós precisamos do batismo de Cristo para trocar de casa. Nossa carne pecaminosa, cada ato de desobediência que nós fazemos, declara que nós merecemos estar na casa das trevas, na casa da morte. Mas Jesus, com a sua obra, nos tirou, Ele nos colocou na casa de Deus. E aqui nós já entramos por ocasião do nosso batismo. Cristo nos tirou da casa de Satanás, Ele invadiu, Ele amarrou as hostes infernais daquela casa. E as hostes são Satanás, que é muito mais poderoso do que nós. Mas Cristo foi, com a sua obra, infinitamente maior e mais poderoso do que todas essas hostes. E Ele nos resgatou. E justamente quando Satanás pensava que havia vencido o Salvador, matando o Salvador, Satanás então foi conquistado com a ressurreição, com a morte. Cristo nos liberta também da morte eterna. Então nós somos o tesouro que Cristo ganhou das garras do dragão, como é chamado Beelzebul, o dragão, a serpente. Ele nos resgatou, Ele amarrou aquele dragão, Ele nos carregou para nós estarmos na sua casa, para nós estarmos na sua igreja. E agora nós estamos na sua casa, nós somos seus irmãos e suas irmãs. Mas vocês notaram algo interessante? O texto começa dizendo que Jesus tinha muito trabalho. Muitas pessoas vinham até Ele. Muitos queriam ser curados de doenças e principalmente aqui de espíritos maus. Muitos demônios precisavam ser expulsos. E as pessoas estavam achando que Jesus estava louco. Olhem que coisa interessante. Jesus era acusado de estar louco. E então ele estava em casa, só que os seus parentes, sua mãe, seus irmãos não estavam. E quando eles vêm, as pessoas dizem: olha, ele está louco. A família de Jesus que está lá fora pede por ele. A família quer agarrá-lo. A família quer amarrá-lo. A família quer que ele se trate. A família também já está acreditando que ele estava louco, até para proteger ele. Jesus, que estava dentro de casa, ele era chamado de louco. As pessoas que estavam lá fora o acusavam. Mas aí tem algo interessante, a palavra louco em grego significa estar fora de casa. Olha que coisa interessante. O grego louco significa estar fora de casa. Daí vem aquele ditado: ele está fora da casinha. Já ouviram? Fora da casinha. É daí que vem. Só que Jesus estava dentro de casa e estava sendo acusado de estar fora da casinha. Quem é o louco da história? Aqueles que estavam lá fora. Olha que coisa interessante. E o mundo, tem muita gente que acha que Jesus foi um doido, foi um louco mesmo. Na verdade, quem está fora da casinha é quem faz tal afirmação. E então eles queriam amarrar Jesus. E eu fico pensando, como a gente vê em filmes, quando chega aquela ambulância com aqueles enfermeiros de jaleco, com a camisa de força, e querem levar a pessoa que está em surto psicótico, louco. Parece que estavam ali tentando também prender e amarrar Jesus porque ele estava louco. Mas na verdade quem estava fora da casa eram eles. Aí eu fico pensando também, às vezes, nós também queremos amarrar Jesus. Queremos. Seguidamente a gente quer amarrar Jesus. A gente comete esse pecado também, de estar fora da casinha. Quando é que nós queremos amarrar Jesus? Quando a gente não confia na palavra totalmente. Quando a gente, mesmo sabendo da lei de Deus, a gente não a cumpre. A gente voluntariamente peca. Aí nós estamos fora da casinha. Nós estamos amarrando Jesus e não, tudo que ele diz está errado.
tudo que ele diz não me importa. Ele está agindo pelo poder do próprio diabo, Beelzebul. Então nós também amarramos Deus nas nossas vidas. E esse pecado nós precisamos confessar. Nós amarramos Jesus quando nós não cumprimos os seus mandamentos. Nós estamos dizendo, não, isso aí, quem deu foi Deus. Deus estava fora da casinha. Não pode. Nós amarramos Deus e o próprio Jesus quando nós olhamos para o nosso mundo. E a gente olha hoje na televisão, ou a gente vê falar sobre o homossexualismo, e a gente diz, não, isso é normal, é tranquilo, é a modernidade. Não, não é. Deus não quer. A palavra de Deus condena. A gente respeita, mas não é normal. Se nós dissermos que isso é normal, nós estamos amarrando Jesus. Quando a gente olha para os mandamentos, para, por exemplo, o 6º mandamento, e acha que é normal tudo que está acontecendo aí hoje, relações estranhas, vida matrimonial destruída. Hoje é normal, hoje ninguém mais quer compromisso, hoje todo mundo fica com todo mundo. Nós estamos amarrando Jesus. Quem são os loucos da história? Vamos olhar para a palavra, vamos olhar para a lei de Deus. Foi dado para nós, para o nosso bem. A lei de Deus nos traz felicidade, cumprir ela nos traz felicidade. Os irmãos e a mãe de Jesus queriam levar Jesus, queriam levar ele sob custódia, queriam até talvez protegê-lo da multidão. Isso é muito comum, discussões de família às vezes, irmãos, pais, aquelas, a primeira discussão que eles têm é: você está louco. Já ouvi muito, você precisa de tratamento, acusar que o outro precisa de tratamento. Os irmãos estão dizendo, olha, ele precisa tomar aí um Rivotril, um Alprazolam, Fluoxetina, que mais? Diazepam, tomei alguns desses já, não era por loucura. Então, gente, a família queria levar Jesus sob custódia, queriam proteger ele. Então, eles estavam do lado de fora. Então, o que nos alegra é saber que muitos dos irmãos de Jesus, até a própria mãe, permaneceram na fé. Permaneceram, depois eles viram, eles notaram que Jesus era realmente o cumprimento da promessa. Então nós temos 2 irmãos de Jesus que foram seguidores dele. Tiago escreveu um livro. Maria, a mãe, estava diante da cruz, chorou amargamente a morte do seu filho. Muitos permaneceram, e permaneceram por graça. Isso que nos alegra. A igreja persiste porque ela permanece em Deus. Então, que nunca possamos falar contra o ministério da palavra como se fosse uma tolice, que nunca nós tenhamos os seus ensinamentos longe de nós. Então, essa é a primeira tentação, quando Satanás perguntou também a Eva, lá no jardim, Deus realmente disse para não comer de nenhum fruto? Então, da mesma forma, Satanás pode hoje sussurrar no nosso ouvido e dizer, olha, Deus realmente disse que a homossexualidade é pecado? Não, isso não está certo. Direitos iguais, cada um tem o direito de seguir o que ele quer. Tem sim, mas é contra a palavra. Nós não vamos admitir jamais. Então, temos que prestar muita atenção para aquilo que é sussurrado nos nossos ouvidos. Então, quando as pessoas ouvem Satanás, elas sempre terão as palavras de Cristo para julgar à distância. Então, Satanás é tão inteligente que ele nunca vai deixar a pessoa ver que ela está realmente julgando Cristo e a sua palavra. Às vezes, se Satanás tiver sucesso, as pessoas rejeitarão tanto a palavra quanto o Salvador que vem na palavra. Então, eles não pertencerão à casa de Deus, mas à casa de Satanás. E quem são as pessoas que enfrentam esses perigos? Somos nós. Repito, todos nós. Ouvimos Jesus falar conosco, mas Satanás está sempre tentando
nos tentar a rejeitar a palavra. O diabo adora sussurrar no nosso ouvido que nós somos muito espertos. Cuidado quando alguém vem e lhe elogia, dizendo: nossa, mas que conhecimento, que sabedoria. Nossa, como você é bom. Como você é bom naquilo que você faz. Cuidado, que é uma armadilha terrível e poderosa. A gente acha que a gente é bom. E normalmente quem se acha bom, ele acha que é bom até em cima da palavra de Deus. Prestígio, popularidade. Por isso que Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Então que o Senhor nos proteja contra a voz da serpente. Por natureza nós queremos ouvir a sua voz e ser livres da lei de Deus. Nós gostamos quando o diabo vem e diz para nós o que ele disse para Eva: ele criou essa lei de não comer do fruto. Não, esquece isso. Você é livre para fazer o que você quiser. O mundo pensa isso hoje. Ele é livre para pensar, para ser o que ele quiser ser. Então,